Bem-vindos ao vídeo sobre a primeira aula de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica. Nessa aula foram realizados 4 experimentos, cujos objetivos são a observação do comportamento da impedância de materiais condutores isolantes. No primeiro experimento, chamado de medidas de capacitância, foram utilizadas duas placas de madeira, cada uma com uma camada condutora, e entre elas era colocada uma folha de material dielétrico. Haviam 3 folhas de material dielétrico diferentes. Uma de fibra comercial, outra de pine cone mylar e outra de Prespan. A, a de Prespan foi a que obteve a maior capacitância, um total de 4,305 nanofarads, e a de pine cone mylar a com a menor capacitância, com 2,952 nanofarads. Como estamos trabalhando com corrente alternada, a capacitância gera uma impedância e, consequentemente, uma resistência associada às placas, que depende da frequência da fonte. Um dos objetivos desse experimento era obter a corrente constante dielétrica de cada material, que era dada pelo produto da capacitância pela espessura das folhas sobre o produto da permissividade dielétrica do vácuo pela área das placas condutoras. A maior constante dielétrica obtida foi a do Prespan, seguida pela fibra comercial e por último a de pine cone mylar. A constante dielétrica representa a facilidade de geração de linhas de campo por acúmulo de carga, ou seja, quanto maior a constante dielétrica do meio, maior a densidade de linhas de campo que passam por ele. No caso do capacitor, quanto maior a constante dielétrica, maior o acúmulo de carga nas placas. O segundo experimento realizado nessa aula foi sobre medidas de tensão por corrente em materiais dielétricos. Foram utilizadas as mesmas 3 folhas, mas agora elas eram colocadas entre 2 eletrodos ligados a um multímetro e à fonte. Nesse experimento, aumentava a tensão da fonte até o ponto de ruptura dielétrica, que faria o papel realmente romper e provocar um curto-circuito, que desligaria a fonte. Também foi realizado esse experimento com os materiais dielétricos levemente umedecidos. E, e pode-se concluir que o, a tensão necessária para romper o dielétrico é maior para materiais secos, porque a água ela atua como um condutor e facilita a passagem de corrente no dielétrico. Uma observação é que nesse experimento não era possível medir a tensão entre os eletrodos apenas com multímetro, porque quando acontecesse a ruptura do dielétrico e consequentemente o curto, a tensão ia ser dissipada pelo multímetro e poderia causar danos ao dispositivo. O terceiro experimento realizado na aula foi o de medidas de resistência, no qual o objetivo era observar o comportamento da corrente que passa por um resistor para uma dada tensão de entrada fornecida pelo transformador Variac. Utilizamos uma lâmpada com um bulbo de vidro, uma lâmpada mergulhada em óleo, um, um resistor comum e no caso da lâmpada com bulbo, pode-se observar que o bulbo serve para isolar o resistor
de entrar em contato com o ar, o que resultaria na sua queima. Já no caso do óleo, ele serve para trocar calor com o resistor e evitar que ele esquente, fazendo assim que seu comportamento se aproximasse mais ainda com a lei de Ohm. Com os valores medidos nos quatro casos, foi possível montar um gráfico da tensão pela corrente e pode-se observar que há um comportamento linear, muito próximo ao que seria a lei de Ohm. No quarto experimento, foram feitas medidas de resistividade em água potável. Colocava-se dois eletrodos numa cuba de vidro com água, ligados a uma fonte e a 2 multímetros, um para medir a tensão e outro a corrente. Foram medidas as resistências em três situações diferentes, considerando a distância entre os dois eletrodos, que foram 20 milímetros, 100 milímetros e 200 milímetros. No gráfico é possível perceber que quanto maior a distância entre os eletrodos, maior seria a resistência. Se considerarmos a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é igual à resistividade pela largura sobre a área, podemos notar que é possível calcular um valor aproximado da resistividade a partir da resistência obtida e considerando a área das placas e a distância entre elas. Porém, quando colocamos cloreto de sódio na mistura com água, pode-se observar que ao aplicar uma diferença de potencial aos eletrodos, ocorre a eletrólise, que altera e melhora a condutividade e também altera a resistividade da água.